Boa noite para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nós vamos aqui fazer este vídeo com base em Enoque e Elias. E a nossa pergunta é: Enoque e Elias, eles foram arrebatados em seus corpos naturais ou eles foram arrebatados nos corpos transformados? Repito, Enoque e Elias, eles foram arrebatados nos seus corpos naturais, corpos de carne e sangue, ou seja, nos seus corpos mortais. Enoque e Elias, eles foram arrebatados e entraram no céu, ou eles tiveram que, para entrar no céu, eles tiveram que serem arrebatados em corpos transformados, glorificados. Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você é muito bem-vindo a este canal. Então, queridos, esta é uma pergunta deveras importante. Por quê? Primeiro que a maioria dos intérpretes, veja bem, a maioria dos intérpretes que eu tenho consultado nos livros, em comentários, eles são da opinião de que Enoque e Elias, eles foram arrebatados em corpos transformados, em corpos imortalizados, em corpos glorificados. Certo? Então vamos lá. E uma das passagens que tais intérpretes tomam por base para dizer que Enoque e Elias foram arrebatados em corpos transformados é a passagem de 1 Coríntios 15 e versículo 50, que eu vou ler para vocês. E agora digo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Bom, de fato, a expressão carne e sangue, ela diz respeito ao nosso corpo mortal, a este corpo mortal. E o apóstolo Paulo, vou aqui me ater apenas à leitura, e depois a gente faz as considerações. O que Paulo diz? E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Bom, vamos lá. O que Paulo está dizendo aqui é que o corpo natural, este corpo mortal, ele não pode herdar o reino de Deus. A corrupção, ela não pode herdar a incorrupção. O mortal não pode herdar a eternidade, a imortalidade. Certo? E então, como nós vamos conciliar isso com os relatos do Antigo Testamento? Será que, ao nós fazermos esta leitura, será que isto prova, então, que Enoque e Elias, eles foram arrebatados em corpos transformados, em corpos glorificados? Será? Então, vamos lá fazer a leitura em Gênesis. Eu acho que nada melhor do que a gente ir para o próprio texto, para os próprios textos onde nós temos as narrativas de Enoque e Elias, ou o arrebatamento de Enoque e Elias, nada melhor do que a própria leitura para dizer em que tipo de corpo Enoque e Elias foram trasladados, foram arrebatados para o céu. Vamos lá. Gênesis capítulo 5, versículos 22 e 24. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, repetiu a expressão, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Bom, quando nós lemos este breve relato da vida de Enoque, quais são as informações que nós temos aqui? É que Enoque, e viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Versículo 22. E andou Enoque com Deus, ou seja, em obediência, em santidade, depois que gerou a Matusalém 300 anos, gerou filhos e filhas. Então aqui nós descobrimos o quê? Que além de Enoque ter andado com Deus, ele gerou filhos e filhas. O que mais? E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Vamos lá, 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto para si o tomou. Então o que é que nós lemos? Que todos os dias de Enoque foram 365 anos. E aí o autor repete: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto para si o tomou. Então, a partir desta leitura, todos entendem
que Enoque foi arrebatado para o céu. Foi arrebatado para Deus. A partir da leitura aqui, se entende que Enoque ele foi arrebatado sem experimentar a morte. É isso que Hebreus 11:4 diz. Ó, vamos aqui para Hebreus. Hebreus, o que diz aqui? 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Outras versões, sem ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação ou arrebatamento, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, a partir do que nós lemos lá, tanto a tradição judaica como a tradição judaico-cristã entendem que Enoque de fato não passou pela morte, mas foi arrebatado para o céu. Isso todos concordam. A grande questão é, mas Enoque ele foi arrebatado em corpo natural, no seu corpo mortal, ou Enoque ele foi arrebatado num corpo transformado, num corpo glorificado? Ora, é comum se dizer, com base na leitura de Paulo, 1 Coríntios 15:50, que corpo e sangue não entram no reino de Deus. É isso que eu li em muitos comentários, que um corpo carnal, um corpo mortal, ele não pode entrar no reino de Deus, ou seja, no céu. Porque ao ele chegar lá, primeiro que ele não chega, ele não sobreviveria. Ele seria destruído, automaticamente destruído. É isso que eu tenho lido em alguns comentários. E esses comentários, eles partem de 1 Coríntios 15:50, e daí eles vão para Enoque e diz que Enoque, ele foi arrebatado em corpo transformado, em corpo glorificado. Por quê? Porque Enoque e Elias, nos seus corpos naturais, jamais chegariam ao reino dos céus, ou seja, ao céu. Antes eles seriam consumidos, totalmente destruídos. Então, visto que Enoque e Elias entraram no céu, foram arrebatados para o céu, logo se conclui que os seus corpos foram transformados, foram glorificados. Vamos lá. Mas a partir da leitura que nós fizemos em Gênesis 5, 21 a 24, daqui nós podemos afirmar que Enoque ele foi transformado? Não. Como professor, não. Para sermos muito honestos, nada na leitura de Gênesis 5, 21 a 24 diz que Enoque foi arrebatado num corpo transformado. Nada na leitura, repito, nada na leitura sequer sugere que Enoque tenha sido arrebatado num corpo transformado, glorificado. Sim, porque o tipo de corpo que Paulo descreve aqui em 1 Coríntios, que eu vou ler mais uma vez, é de fato um corpo glorificado. Aqui, ó. O que ele diz aqui? Vamos ver as palavras do próprio Paulo. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento do abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, a partir desta leitura aqui, como eu já falei para vocês, alguns entendem que Enoque e Elias eles passaram por este processo de transformação. Muitos entendem que Enoque e Elias eles foram revestidos da imortalidade, eles foram transformados, de sorte que foram transformados, foram arrebatados para nunca mais passarem pela morte. Por quê? Porque eles já estão em corpos glorificados, em corpos transformados. Acontece que quando nós fazemos a leitura, conforme eu disse aqui já para você,
a leitura de Gênesis 5, 21 a 24, nada no texto diz que o corpo de Enoque foi transformado. Nada no texto está dizendo que Enoque passou por uma transmutação, por uma transformação. E quanto a Elias? Vamos ver o que diz sobre Elias. Vamos lá. 2 Reis 2, 1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gilgal. Não vou ler tudo, e você já conhece a história, mas você pode ler aqui o capítulo 2, até chegar ao versículo 11, que diz, ó. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que a leitura está dizendo? E sucedeu que, indo eles, Elias e Eliseu, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Bom, aqui o texto jamais, de forma alguma, o texto sequer sugere que Elias foi transformado, que Elias foi arrebatado num corpo transformado, glorificado. Não. Jamais. Ok? O que o apóstolo Paulo descreve lá, conforme eu leio, convém que isto que é mortal se revista da imortalidade, e tudo que nós lemos, jamais aquele processo que Paulo descreve ali aconteceu com Enoque e Elias. Quem diz que Enoque e Elias foi arrebatado em corpo glorificado, transformado, imortalizado, em outras palavras, quem diz que Enoque e Elias deram de mão da vida eterna, foram graciados com a vida eterna, com a imortalidade, na verdade eles estão afirmando o que a Bíblia Sagrada não afirma. Como professor, exatamente. Os que dizem que Enoque e Elias foram arrebatados em corpos glorificados, transformados, imortalizados, que Enoque e Elias, antes da vinda de Cristo, já eram detentores da vida eterna, eles estão, na verdade, afirmando o que a Bíblia Sagrada não afirma. Esta é a verdade. Primeiro passo, eu quero lhe mostrar o seguinte, que a Bíblia Sagrada, ela garante que nenhum homem alcançou a imortalidade antes de Cristo. Como professor, exatamente. A Bíblia Sagrada, ela garante para nós que nenhum homem alcançou a glorificação, nenhum homem foi glorificado, nenhum homem foi imortalizado, nenhum homem ressuscitou ou foi arrebatado em corpo glorificado antes de Cristo. Nenhum homem alcançou a promessa de vida eterna antes de Jesus Cristo. Você tem como provar para nós, professor? Eu tenho e vou provar para você. Vamos aqui para Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Primeiro eu quero dizer que a fé, tão falada aqui em Hebreus capítulo 11, é a fé em Cristo. É a fé evangélica, certo? Então vamos lá. Primeiro eu quero ler para você aqui de novo. Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Outras versões diz, sem passar pela morte. Tanto faz, para não ver a morte. Ou sem passar pela morte, o fim é o mesmo. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Agora, a partir daqui, eu pergunto para vocês, será que o escritor, ao narrar o arrebatamento de Enoque, ele está dizendo que Enoque alcançou a promessa da imortalidade? Será que o autor, ao narrar a trasladação, o arrebatamento de Enoque, ele está com isso dizendo que Enoque foi imortalizado, que Enoque alcançou a eternidade antes de Cristo, que Enoque foi glorificado, que Enoque entrou no céu de forma já incorruptível, de forma glorificada, de forma imortalizada? Será que o autor está dizendo isso? Não, e eu vou lhe mostrar. Vamos lá. Hebreus 11:13. Todos estes morreram na fé.
Enoque não morreu, obviamente. Então é óbvio que o autor aqui está falando dos que morreram. Mas aqui inclui Enoque no que eu vou falar mais adiante. Ó. Todos estes morreram na fé, ó, sem terem recebido as promessas, o que inclui a promessa de vida eterna, de glorificação. Mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então aqui está dizendo que todos aqueles morreram sem terem alcançado as promessas. E por que eles não alcançaram tais promessas? Porque estas promessas, o que inclui a vida eterna, só podem ser alcançadas em Cristo Jesus. Ó, todos estes morreram na fé de quê? Do Cristo vindouro. Eles morreram esperando a vinda de Cristo. Inclusive, Enoque ele foi arrebatado porque aguardava a vinda do Senhor Jesus Cristo. Como, professor? Exatamente. Judas, versículos 14, diz o seguinte: e destes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor virá com seus milhares de santos anjos para executar julgamentos sobre os ímpios. Então a gente vê que Enoque, de acordo com Judas, e aquele versículo de Judas 14 é extraído do livro de Enoque, 1 Enoque, capítulo 1, verso 9. A gente vê então que Judas, a narrativa de Judas 14 diz que Enoque, o profeta Enoque, ele profetizou sobre Jesus Cristo. Ok? Ele profetizou sobre a vinda de Jesus. E aqui em Hebreus 11, 13 diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. E por que eles não receberam as promessas? Porque Cristo ainda não tinha vindo. E entre as promessas aqui está a promessa de imortalidade, de vida eterna. A promessa de alcançar a cidade celestial. É isso aqui, ó. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então aqui o autor está falando dos que morreram, mas estas promessas aqui elas foram feitas para Enoque. Então lembre-se, a narrativa aqui, embora o autor esteja focalizando nos que morreram, mas Enoque está incluído. Logo, não somente todos os que morreram que andaram na fé não alcançaram as promessas, como também Enoque não alcançou as promessas. Enoque não alcançou as promessas. Vamos lá. Hebreus 11, 39. Ó. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, agora eu pergunto, Enoque teve bom testemunho pela fé? Sim. Pela fé, Enoque agradou a Deus e foi trasladado. Porque antes do seu arrebatamento, ele deu testemunho que agradara a Deus pela fé. É isso que o autor diz, ó. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. O testemunho de Enoque foi baseado na sua fé em Cristo. Está bem aqui, ó, versículo 39. Todos estes, tendo tido testemunho, aí aqui inclui Enoque, não apenas os que morreram, mas Enoque, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Veja que aqui ele singulariza a promessa de que? Promessa de vida eterna, de imortalidade. Ó. Não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Está bem aqui? Aqui inclui Enoque. Enoque não foi aperfeiçoado, ou seja, ele não foi imortalizado na sua transladação. Ok? Da mesma forma, Elias também não foi imortalizado. Ou seja, eles não tiveram seus corpos transformados, glorificados. Professor, mas como é que eles entraram no céu
se Paulo está dizendo que um corpo de carne e sangue não pode entrar no céu? Primeiro eu quero lhe dizer que Paulo nunca falou isso. Que corpo de carne e sangue não pode entrar no céu. Como professor? Mas você acabou de ler ainda, professor, ainda há pouco, 1 Coríntios 15, 50. Paulo dizendo que, eis que vos digo, irmãos, carne e sangue não pode entrar no céu. Não, você está lendo errado. Como você está lendo errado? Vamos ler lá com atenção. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15. Olha o que Paulo diz. Leia comigo com atenção. 15:50. Ó. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Herdar é diferente de entrar. Como professor Isaac, herdar é diferente de entrar. Tanto um herdeiro como qualquer outra pessoa, ele pode entrar numa casa. A diferença é que o herdeiro entra como dono, como herdeiro. O outro apenas como hóspede, como um peregrino. Vou te dar outro exemplo. No reino milenial de Cristo, haverá aqui na terra Cristo em corpo glorificado, a igreja em corpo glorificado e as nações nos seus corpos não glorificados. Todos estarão aqui no milênio. Cristo e a igreja governando sobre as nações. Ok? Agora eu te pergunto, o milênio é o quê? É o reino de Deus. Na verdade, o milênio é o reino de Deus, ou o reino dos céus, implantado aqui na terra. E agora eu lhe pergunto, quem entrará no reino de Deus como herdeiro? As nações? Não, as nações entrarão no reino dos céus. Aqui no milênio, elas entrarão. As nações, elas entrarão no reino de Deus, mas não herdarão o reino de Deus. A igreja, ela não só entrará no reino de Deus, mas entrará como herdeira do reino de Deus. E eu quero lhe dizer que o reino de Deus que Paulo fala aqui, no momento, no abrir 50, aliás, 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O reino de Deus aqui não é o céu, como de forma equivocada entende muitos. Como? Não. O reino de Deus aqui é uma referência ao reino de Cristo. Quando ele regressar do céu para a terra, ele vai instalar o reino de Deus aqui na terra. Então, este reino de Deus aqui, queridos, não está no céu. E mesmo que agora esteja no céu, mas ele descerá do céu na parousia de Cristo. O reino de Deus aqui é a concretização de todas as promessas de Deus, feitas no Antigo Testamento e confirmadas no Novo Testamento. E todas as promessas de Deus serão confirmadas por Cristo e em Cristo, na sua parousia. E a concretização das promessas de Deus se dará aqui na terra. O reino de Deus em questão aqui é aqui na terra. Se você entende que o apóstolo Paulo está em concordância com o autor do livro do Apocalipse, então entenda que o reino de Deus aqui é o milênio. Ok? Se você entende, você concorda que Paulo e o autor do livro do Apocalipse falam a mesma língua, que ambos acreditavam em um reino literal de 1000 anos, se você concorda que Paulo também concordava com isso, com essa visão, então entenda que o reino de Deus aqui, falado por Paulo, é o mesmo reinado de 1000 anos, descrito no livro do Apocalipse, capítulo 20. Então, eu estou lhe provando aqui que Paulo não está dizendo que carne e sangue não entrem no reino de Deus. Ele está dizendo é que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Entrar no reino de Deus é uma coisa, as nações entrarão no reino de Deus. Agora, herdar o reino de Deus, apenas os que passarem pela transformação, apenas aqueles que ressuscitarem em corpos incorruptíveis, apenas aqueles que serem arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, quando ele vier em corpos glorificados, estes é que herdarão o reino de Deus. Paulo jamais disse, nunca Paulo disse que ninguém pode entrar no céu de corpo e sangue.
E eu vou lhe mostrar como Paulo mostrou a possibilidade, a realidade de alguém entrar no céu com um corpo, num corpo de carne e sangue. Vamos para 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 em diante. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, corpo de carne e sangue, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Quem é o homem em questão aqui? É o apóstolo Paulo. Ele vai deixar bem claro que este homem aqui em questão, que ele diz, conheço o homem há 14 anos, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. O que é que Paulo está deixando claro aqui? É que uma pessoa, ele pode ser arrebatado para o céu no corpo carnal ou fora do corpo. Ok? Ele pode sim ser arrebatado em corpo carnal, ele pode entrar sim no céu com corpo carnal ou não. Paulo jamais descarta, inclusive ele inclui a possibilidade, quando ele diz, conheço um homem em Cristo há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Está bem aqui, meus irmãos? Aqui eu pergunto para os senhores, de acordo com a leitura que eu fiz aqui. Paulo, ele admitia que uma pessoa pode entrar no céu com um corpo comum ou não? Se você disser não, então como é que você vai me explicar que Paulo aqui ele fala, levando em conta uma possibilidade de alguém ser arrebatado em corpo natural? Porque quando ele diz, conheço um homem há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Ora, o que eu entendo? Quando Paulo diz isso, ele está dizendo que o homem ele pode ser arrebatado ao céu, ele pode entrar no céu, no corpo ou fora do corpo. E quando Paulo diz no corpo, ele está falando no seu corpo, irmãos. Seu corpo de carne e sangue. É isso, então eu entendo, eu entendo, se alguém puder me provar o contrário, que Paulo está aqui admitindo que uma pessoa pode sim entrar no céu com o seu corpo normal. E por que eu puxei todas estas leituras? Para te mostrar que, de acordo com a leitura do Antigo Testamento, você mesmo acompanhou a leitura. Lá, em nenhum momento, a passagem de Gênesis 5, 21 a 24, diz que Enoque foi transformado. Não, em nenhum momento se diz que Enoque foi transformado, foi imortalizado. Quando nós lemos, por exemplo, também 2 Reis 2, 1 a 11, o relato do arrebatamento de Elias, também não se vê nenhuma menção que Elias foi arrebatado no corpo glorificado. Professor, então o senhor está dizendo que Elias e Enoque se encontram em corpos naturais? Sim. E eu quero lhe dizer que esta ideia não é uma ideia nova minha. Eu vou lhe dizer, muitos pais da igreja advogaram isso, que Enoque e Elias se encontram no céu nos seus corpos normais. Por exemplo, Santo Agostinho, ele advogou isso. Quem mais? Tertuliano também advogou. Quem mais? Hipólito de Roma também. Quem mais? Justino Mártir e outros pais da igreja antiga, eles advogavam exatamente isso. Que Enoque e Elias se encontram no céu, na presença de Deus, nos seus corpos de carne e sangue, corpos mortais. E estes mesmos pais da igreja que eu citei, eles dizem que as duas testemunhas narradas as duas testemunhas mencionadas ali em Apocalipse capítulo 11, versos 3 a 13, as duas testemunhas, de acordo com Tertuliano, de acordo com Justino de Roma,
de acordo com Irineu de Leão, com Hipólito de Roma, certo? De acordo com Santo Agostinho, que defendia que Elias voltará. Então eles dizem, esses pais da igreja, de acordo com o Apocalipse de Esdras, eles dizem que Enoque e Elias são as duas testemunhas do livro do Apocalipse. Professor, mas o livro do Apocalipse não diz quem são as duas testemunhas. Não diz. Mas o livro do Apocalipse também não nega que as duas testemunhas serão Enoque e Elias. Se o livro do Apocalipse jamais diz que as duas testemunhas são Enoque e Elias, também não nega. E eu quero lhe dizer que o livro Apocalipse de Esdras, capítulo 6, verso 26, diz que Enoque e Elias reaparecerão. E para que você entenda, este livro do Apocalipse de Elias, ou Apocalipse de Esdras, ou quarto Esdras, ele foi escrito ali paralelamente ao livro do Apocalipse. Ou seja, quando o livro do Apocalipse foi escrito, havia uma crença popular na época que Enoque e Elias retornarão à Terra. Então, meus irmãos, ainda que o livro do Apocalipse não diga quem são as duas testemunhas, mas a tradição patrística e o livro de 2 Esdras associa as duas testemunhas a Enoque e Elias, ok? Então, era crença comum dos pais da igreja antenicenos, a maioria deles, já citei o nome, Tertuliano, Irineu de Leão, Hipólito de Roma, Justino Mártir, certo? Eles eram da opinião de que Enoque e Elias serão as duas testemunhas do livro do Apocalipse. Isso contradiz a Bíblia? Não. O Apocalipse está dizendo que as duas testemunhas serão Enoque e Elias? Não. Mas também não está dizendo que não são. E vale lembrar que o testemunho dos pais da igreja é importante para a exegese bíblica. Ora, Justino de Roma ele viveu entre os anos 100 a 165. Tertuliano viveu no segundo século, morreu ali por volta do ano 220, 230. Hipólito de Roma viveu até 240. Certo? Então, o testemunho desses homens é importante para a exegese bíblica, ok? Então, queridos, eu estou mostrando para vocês, eu mostrei biblicamente falando que ninguém pode provar que Enoque e Elias foram arrebatados em corpos transformados, glorificados. Ninguém pode provar. Se você puder me provar, você pode fazer um vídeo ou pode fazer um comentário. Me mostre que eu faço um vídeo me retratando. Ok? E eu passo a defender que Enoque e Elias alcançaram a imortalidade, ou seja, foram imortalizados, foram glorificados antes de Cristo. Se você me mostrar isso, eu faço um vídeo me retratando. Mas o Novo Testamento jamais diz que Enoque e Elias alcançaram a imortalidade, a eternidade antes de Cristo. O próprio Antigo Testamento jamais diz que Enoque e Elias foram arrebatados em corpos transformados, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.